Ocupo, senhor presidente, mais uma vez a tribuna desta casa para denunciar a possibilidade de mais uma intervenção da maior importância para o meu Estado, para o Estado do Espírito Santo, uma intervenção aguardada há muitos anos, uma obra estratégica para o desenvolvimento, para a infraestrutura, para proporcionar mais segurança, mais conforto, a um conjunto muito relevante de brasileiros e capixabas que utilizam a BR-101, uma das mais importantes rodovias federais que cortam o país e que corta o meu Estado do Espírito Santo de ponta a ponta. Uma obra que nós aguardávamos há muitos anos, uma decisão que em bom tempo o governo federal adotou, o senador Eduardo Braga. Em bom tempo a Agência Nacional de Transportes Terrestres publicou a concorrência pública para a concessão da BR-101, da divisa com o Estado do Rio de Janeiro até a divisa com o Estado da Bahia. Esse leilão foi realizado em janeiro de 2012. A nossa BR-101, ela está no limite do seu esgotamento, não oferecendo segurança, não oferecendo conforto, subtraindo vidas, proporcionando acidentes a todo momento, por ser uma rodovia absolutamente carcomida, já utilizada, e não representando seguramente aquilo que nós desejamos e que os capixabas, e não apenas os capixabas precisam e necessitam, mas também os brasileiros. Mas não apenas por isso tudo, mas também por ser a BR-101 um vetor importante do dinamismo da economia do nosso Estado. Pois bem, esse leilão foi realizado no mês de janeiro. Ocorre que esse leilão, desde o princípio, tem sido questionado pelos órgãos de controle, tá certo, do governo federal. Este leilão tem sido questionado pelo Tribunal de Contas da União e questionado pela Justiça Federal. Chegou mesmo esse contrato de concessão a ser suspenso por meio de uma medida cautelar. Ainda assim, a Agência Nacional de Transportes Terrestres seguiu em frente. Na última segunda-feira, no dia 19, por unanimidade, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o recurso para que este contrato, para que esta concessão, para que esta licitação seguisse adiante. Por unanimidade, entendeu, com críticas muito robustas, muito consistentes, que este é um contrato, que esta é uma concessão eivada de fragilidades, colocando seguramente esta concessão, esta licitação como uma licitação temerária. Os desembargadores que julgaram à unanimidade esta concessão fizeram severas críticas à atuação da Agência Nacional de Transportes Terrestres. O fato objetivo é que nós estamos, mais uma vez, em nosso Estado, diante de uma perspectiva que nós aguardávamos há muitos anos, sem qualquer tipo de horizonte, sem qualquer tipo de perspectiva real e objetiva para o início e a conclusão dessa obra. Pois bem, nós que já estamos aqui a todo momento protestando contra as obras do nosso aeroporto. Imagina, senador Caperibe, as obras do nosso aeroporto iniciou-se em 2004. Em 2008 foi embargada. E até hoje nós estamos com as obras paralisadas. Um negócio que não tem sentido, descabido, que não faz relação com as contribuições que o meu Estado tem dado ao desenvolvimento nacional. O Estado do Espírito Santo dá uma contribuição importante ao desenvolvimento nacional. Como se não bastasse essa novela que tem princípio, tem meio e não tem fim, que é o nosso aeroporto de Vitória,
nós estamos também submetidos a essa irracionalidade. A nossa manifestação é na direção de alcançar a NTT, de denunciar a NTT, que o bom senso nos move na direção de nós cancelarmos essa concorrência pública, cancelarmos essa concessão que está sob júdice, que tem sido alvejada pelo Tribunal de Contas da União, que tem sido alvejada agora pela Justiça Federal. Claro que cabe recurso. Nós sabemos que a nossa justiça, a justiça brasileira, ela é extremamente benevolente na questão de recursos que atrasam e que geram, por parte da sociedade, um conjunto infindável de dúvidas e incertezas com relação à efetividade da nossa justiça. Pois bem, não faz e não tem nenhum sentido nós prosseguirmos com essa concorrência pública. Ontem caminhamos aqui em Brasília por diversos ministérios, fomos ao Tribunal de Contas da União, fomos à Agência Nacional de Transporte Terrestre, na companhia do governador Renato Casagrande, que em seu nome, em nome do nosso governo e dos capixabas, manifestaram à NTT que o melhor caminho, nas circunstâncias e nessa conjuntura, é que a NTT possa cancelar essa concorrência pública e nós possamos implantar uma nova concorrência pública, um novo certame, um novo leilão, inclusive considerando a nova modelagem, que é muito mais proveitosa, que prioriza muito mais o interesse do usuário, porque a licitação, ora questionada pelos órgãos de controle, pela Justiça, ela é uma licitação que ela privilegia muito mais o pedágio do que os investimentos no atendimento aos nossos usuários. Isso não tem pé e não tem cabeça, não me parece nem de longe uma coisa minimamente sensata. Então, a minha manifestação na tribuna hoje do Senado é para robustecer, é para dizer aos nossos diretores da NTT, em meu nome, do governador Casagrande e dos capixabas, essa novela do aeroporto não pode se reproduzir na BR-101, pois isso produzirá um resultado muito negativo para o Estado do Espírito Santo. Fica aqui, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a minha manifestação. A manifestação de quem quer ver essa obra de pé. Mas quer ver essa obra de pé dentro das premissas legais, da transparência e do sentido que possa beneficiar o verdadeiro interessado, que é o usuário capixaba e o usuário brasileiro. Portanto, permitir ou manter a insistência desse contrato, me parece estarmos no limite da irresponsabilidade. Uma irresponsabilidade que poderá produzir consequências para o Espírito Santo. E a consequência imediata é você colocar sob júdice uma matéria, uma iniciativa tão importante como essa, uma obra que nós capixabas aguardamos, que nós sonhamos há tantos anos e que não é uma obra apenas importante para o Espírito Santo, é uma obra importante para todos os brasileiros. Portanto, a NTT perseguir nesse caminho é perseguir no caminho da insensatez, é perseguir no caminho daquilo que não é razoável. O razoável é cancelar a concorrência pública e é nós abrirmos um novo certame, um certame transparente, com nova modelagem que possa prestigiar o usuário brasileiro e o usuário capixaba. Mas ouço com prazer o eminente senador Capiberibe. Senador Ricardo Ferraço, Vossa Excelência traz à tribuna dessa casa, ao Senado e à opinião pública nacional, um problema que não é apenas do Espírito Santo. Eu tenho a impressão, porque Vossa Excelência começou a falar sobre a obra do aeroporto no seu estado, da capital, e me fez lembrar o nosso ridículo aeroporto de Macapá. Está aqui o senador Randolfo, que pode testemunhar. Aquela obra se arrasta desde 1996 e não conseguimos concluí-la. Primeiro por desvio de recursos, depois vem as investigações, algumas pessoas foram presas, depois foram colocadas em liberdade
e até agora a obra continua ali se arrastando a passos de cágado, e ninguém tem explicação para isso. Como é possível tantas obras submetidas ao crivo do Tribunal de Contas, né, cuja conclusão é pela paralisação dessas obras? Não é o caso, a obra foi retomada, mas caminha muito lentamente. Vossa Excelência tem inteira razão. Esse é um problema que nós precisamos de solução, porque as pessoas são, o usuário é penalizado. No caso do Amapá, de Macapá, do Aeroporto Internacional de Macapá, as condições são absurdas. Não é? Quando chegam 2 voos, coincide a chegada de 2 voos, é um Deus nos acuda para retirar bagagem, ninguém consegue caminhar, um engarrafamento total de passageiros naquele terminal. Portanto, Vossa Excelência tem razão, é preciso urgência na solução desses problemas, não pode ser paralisada eternamente. Essas obras precisam caminhar, a gente precisa, daqui a pouco, nós temos aí a Copa do Mundo, não é, que está chegando, temos alguns eventos importantes, e essas obras que se arrastam desde 1996. Eu era governador quando nós assinamos a primeira carta de intenção. Na época, eu tinha que retirar algumas famílias que estavam ocupando uma das cabeceiras da pista, retiramos e essa cabeceira da pista voltou a ser ocupada e a obra não foi retomada. Agora estamos com outro problema na Secretaria de Aviação Civil. Temos lá uma obra importante, porque o aeroporto de Macapá está no centro da cidade. E tem uma obra importante ligando o norte ao sul da cidade e nós conseguimos a licença para a primeira etapa, a segunda etapa e até agora a Secretaria da Aviação Civil não autoriza a terceira etapa. Ou seja, nós temos uma avenida importante com começo, meio, mas não tem fim. Brasília precisa olhar com mais atenção, não é? Nós somos um Estado federado, não é? Que é preciso um olhar, não é, para as situações que nós vivemos nos nossos estados. Vossa Excelência tem razão, quero me somar nesse pleito, vamos concluir o aeroporto do seu Estado e do meu Estado. Muito obrigado. Senador Capiberibe, é exatamente isso. A nossa manifestação e o nosso protesto se funda exatamente nos estudos do Tribunal de Contas da União e agora nesta votação por unanimidade por parte do Tribunal Federal de Recursos, não é? que resolveu, não liberar o contrato não liberar a assinatura do contrato. Assim, consagrou o Tribunal Federal de Recursos. Não autorizamos a assinatura desse contrato. Ora, diante desses fatos e dessas evidências, nós estamos diante de um contrato temerário. Nós estamos diante de uma teimosia que pode produzir como consequência um prejuízo extraordinário. Então, tem ainda assim a oportunidade, a ANTT, de cancelar essa licitação, de cancelar essa concorrência pública e de fazer um novo certame, para que nesse novo certame nós possamos ter uma concorrência, possamos ter uma licitação que possa ter o nosso aplauso. Essa não tem por que merecer o nosso aplauso, tem que merecer a nossa crítica, porque vai submeter uma obra que nós aguardamos há mais de 20 anos, que é a duplicação da BR-101, da divisa com o Rio de Janeiro, até a divisa com a Bahia, cortando o meu estado de norte a sul, de sul a norte. Então, é necessário que a ANTT veja com atenção tudo isso e que efetivamente possa cancelar essa concorrência pública e possa anunciar uma nova concorrência, uma nova licitação. É o protesto, a manifestação que faço, senhor presidente.